Gunko finalmente mostra seu poder, e ela sozinha derrota praticamente metade dos Chapéus de Palha sem esforço nenhum, o que nos mostra a força monstruosa dos Cavaleiros Sagrados. Além disso, o plano dos Cavaleiros em Elbaf é finalmente revelado. Então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1146 de One Piece, chamado Movimento em Meio à Calmaria, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com Gunko dos Cavaleiros Sagrados chegando até o navio onde estão Colon, Jinbe, Usopp, Nami e Brook. Usopp fica assustado ao vê-la, perguntando quem ela é, mas Nami e Jinbe imediatamente percebem que ela é um dos intrusos de Elbaf, que estão causando toda aquela confusão e sequestrando as crianças. O pequeno gigante Colon então pergunta a Gunko se ela então é uma intrusa da raça dos humanos, que atacou os guardas do castelo e sequestrou as crianças. E Gunko acha curioso ele referir a ela como uma da raça dos humanos. Ela então responde que não faz parte disso, que ela faz parte dos deuses. Com isso, Usopp percebe que ela está falando igual ao Enel e aos dragões celestiais. Isso aqui é interessante porque temos uma menção direta do Enel nesse capítulo, algo que não temos há muito tempo. E junto com o fato de que a fraqueza da árvore Adão são os raios, eu sinto que o Enel pode voltar em Elbaf, e seria muito interessante ver ele de novo nesse momento da história. Nami então confronta Gunko, perguntando o que é que os deuses querem com as crianças de Elbaf e para onde estão levando elas. Colon também entra na conversa gritando para Gunko trazer as crianças de volta, mas ela apenas manda ele se calar. Gunko explica que seria muito mais fácil apenas sequestrar as crianças, mas pelo tamanho delas, isso não seria possível. Então a última escolha que tiveram foi fazer as crianças caminharem por conta própria e conduzi-las pela rota mais apropriada até a Terra Sagrada. Isso faz a Nami se assustar, perguntando se ela está se referindo a Mary Joyce. Jinbe também fica surpreso, perguntando se por acaso ela é um dragão celestial. E Usopp até mesmo menciona que ela não se parece nem um pouco com os dragões celestiais que eles já viram. Mas Brook explica que ela provavelmente está acima dos dragões celestiais e talvez seja parte até mesmo dos Cavaleiros Sagrados. Gunko então confirma ser um nobre mundial e também um cavaleiro sagrado. E Usopp imediatamente grita perguntando se então eles querem sequestrar as crianças para elas serem escravas. Mas de repente, com seu poder de faixas, Gunko leva uma seta até Usopp, que no mesmo instante o assusta pela seta estar o seguindo. Nami então, vendo que Usopp estava sendo atacado, rapidamente libera Zeus e dispara o ataque Thunder Shark, ou Tubarão Trovão, diretamente na Gunko, criando um enorme tubarão elétrico que vai com tudo para cima da Cavaleira Sagrada. Porém, Gunko não parece se importar e assim que estava prestes a ser atingida, ela apenas criou uma seta de movimento, mudando a rota em que o tubarão elétrico estava indo e fazendo ele voltar em direção a Nami, que no mesmo instante sai correndo para não ser atingida. Nami corre em direção ao Brook, e então o tubarão elétrico o acerta em cheio, dando uma enorme descarga de eletricidade que deixa Brook completamente queimado. E enquanto tudo isso acontece, Gunko começa a falar com os Chapéus de Palha. Ela fala que em um dia o mundo simplesmente vai desaparecer, ou pelo menos era o que deveria acontecer. Mas uma parcela dos humanos percebeu isso e anunciou para o mundo todo. E enquanto fala isso, vemos as imagens do Professor Clover e do Dr. Vegapunk aparecendo atrás, já que foram eles que, estudando o passado, descobriram que o mundo já foi destruído antes e que a mesma coisa está acontecendo atualmente. E então anunciaram isso para o mundo todo. E o interessante da Gunko dizer isso é que ela sabe dos planos de Imu, e muito provavelmente ela sabe até mesmo de sua existência, até porque ela possui a marca do abismo, uma marca que muito provavelmente só é dado pelo Imu-sama.
Porém, os Chapéus de Palha não estão muito preocupados com o que Gunko está dizendo, mas sim com sua ameaça ali dentro do navio. O Usopp então se prepara para atirar uma de suas Pop Greens na Cavaleira Sagrada, e Gunko percebe o ataque de Usopp, mas com uma expressão de desprezo, ela nem mesmo sai do lugar, fazendo com que a Pop Green do Usopp a acerte em cheio, criando uma enorme explosão em formato de caveira. O Usopp então começa a gritar para ela não achar que eles possuem medo de dragões celestiais, e conforme a fumaça foi se abaixando, eles viram que Gunko havia sido fatalmente machucada. Boa parte de seu corpo simplesmente foi desintegrado com a explosão do Usopp. Nami então grita com o Usopp que ele exagerou, e o próprio Usopp fica arrependido, dizendo que metade do corpo dela se foi, e até mesmo pede perdão. Mas então, de repente, o corpo da Gunko começa a fazer sons estranhos de ossos voltando para o lugar, e seu corpo começa a se regenerar completamente, mesmo aquele sendo um golpe fatal. E isso é muito interessante porque mostra que, assim como os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados também têm o poder de se regenerarem de qualquer ferimento, seja o mais grave ou fatal possível. E como vimos em Egghead, a única forma de passar por essa regeneração é usando um Haki do Rei extremamente poderoso. Como quando o Emmett liberou o Haki de Joy Boy e derrotou todos os Gorosei ao mesmo tempo. Com isso então, é muito provável que os Chapéus de Palha serão derrotados inicialmente, mas logo passarão por um novo treinamento em Elbaf com Scooper Gaban para finalmente aprenderem a usar o Haki em sua força máxima. Afinal de contas, o Roger, o Rayleigh e o Gaban dominaram o mundo usando apenas a força de seus Haki, o que mostra que eles estão em um nível muito acima. Mas então, Colon com os Chapéus de Palha olham para aquilo e ficam extremamente confusos e chocados. Nami até mesmo diz que ficou com pena dela, mas ver ela se regenerando depois daquilo é muito bizarro. Gunko então, ainda com metade de sua cabeça se regenerando, fala para os Chapéus de Palha que agora que chegou nesse ponto, não tem mais como parar. E dizendo isso, ela pula em cima de uma de suas setas que se estende diretamente até o Usopp. O Usopp então grita se perguntando sobre essa seta de novo, e logo ele percebe que ela apenas marca onde a Gunko irá atacar. Jinbe e Brook então entram na frente e falam para o Usopp deixar com eles. Brook até mesmo fala que saber exatamente onde o golpe irá acertar é o cúmulo do absurdo, e que é como se fosse uma contagem regressiva. Mas Gunko, mais uma vez, começa a falar com eles. Ela diz que uma enorme batalha que irá engolir o mundo todo está para começar, e quando esta hora chegar, a quem os gigantes se aliarem mudará drasticamente o curso da guerra. Enquanto diz isso, vemos Dory Brog junto com seus companheiros gigantes lutando contra os pesadelos das crianças criados por Kiringan, e eles estão dizimando todos eles, e ainda se divertindo com a batalha. Vemos também Lock e Luffy completamente inchados depois de comerem, o que sugere que Lock logo estará bem e seu poder será uma grande força, seja para qual lado ele escolher lutar. Nami então, ouvindo isso que Gunko disse, grita que uma guerra envolvendo o mundo todo é óbvio que nunca irá acontecer, e Jinbe pergunta a ela se então é por isso que eles querem Elbaf sob o seu domínio, e estão usando as crianças como reféns, e que isso é desprezível. Gunko então, enquanto avança para o ataque, fala que ela só faz isso porque está seguindo ordens, mas que no fim tudo pode acabar sendo inútil, já que a vida dessas crianças não passa de lixo, e que o conceito de refém é algo que ela não entende. Vendo a Gunko falar assim das outras crianças, Colon fica furioso e parte para cima dela, mas assim que ele faz isso, Gunko usa uma de suas fitas para enrolar no pescoço de Colon e o puxar para cima, o enforcando. Imediatamente então, Jinbe e Brook entram em ação. Eles correm em direção a Gunko, prestes a usar seus ataques. Jinbe se prepara para usar seu golpe das 5.000 telhas, preparando um enorme soco, enquanto Brook usa sua espada para dar seu golpe Dança da Revolução.
Porém, assim que estavam prestes a acertar os seus golpes, Gunko prende sua fita em cada um dos dois, direcionando seus ataques um para o outro. Assim, Jinbe acerta o seu enorme soco no Brook e Brook perfura o ombro de Jinbe com a sua lâmina. Enquanto isso, Gunko continua atacando. Uma das setas de ataque da Cavaleira Sagrada aparece em frente a Nami, e mesmo sabendo que viria um ataque naquela direção, antes mesmo que Nami pudesse se defender, Gunko acerta com um chute, jogando ela para o alto. Usopp, vendo isso, então tenta atacá-la, e mais uma vez dispara uma de suas Pop Greens em sua direção. Mas Gunko facilmente desvia e envia uma de suas setas de movimento até o rosto de Usopp. Usopp tenta se defender do golpe que estava vindo naquela direção, mas mesmo colocando a mão na frente, Gunko o acerta com uma joelhada que o fere completamente, fazendo ele já cair derrotado no chão. Com isso, Gunko então sozinha derrota Jinbe, Brook, Nami e Usopp, além de também prender o Colon. Enquanto isso, vemos que Frank, que estava com Ripley, com Vegapunk e Lilith e com a Bonnie, derrota a enorme nuvem de tempestade criada a partir dos pesadelos das crianças. Ele dispara com seu laser e a derruba, enquanto correm para a vila. A cena então volta para Gunko, que após derrotar os Chapéus de Palha, ela então entra em contato com os outros Cavaleiros Sagrados, Kiringan e Sommers, e pergunta a Kiringan se já está tudo preparado. Mas Kiringan responde que Elbaf tem uma rede de comunicação muito limitada, e Gunko responde que realmente sim, mas fala que parece que existe pontos estratégicos em cada vila. A cena então muda para a escola, onde Kiringan está. Ele, por meio de sua fruta, cria um objeto bem duro e cheio de espinhos e então ataca o diretor Kiba, o jogando para o chão e batendo sua cabeça com força nesse objeto que ele criou, o que deixa o diretor inconsciente. A professora Andy então grita pelo diretor, mas ela logo percebe que não está conseguindo se mexer, o seu corpo não se move. Kiringan então fala para ela que só deixou seu corpo em modo sonolento, e por isso ela não está conseguindo se mover. Kiringan estava atrás de um tal de Dengomushi em Elbaf, que até mesmo ele fala que nunca ouviu falar sobre isso, mas ele fala para os Sommers falar algo pelo Dendemushi, que acredita que todos em Elbaf irão ouvir. E pelo que parece, o Dengomushi tem a capacidade de transmitir para uma ilha inteira. Muito provavelmente ele tem uma potência muito alta e seu som pode ser ouvido por todo o reino de Elbaf. Sommers então diz que vai falar, mas é para Kiringan esperar um pouco porque ele está quase acabando seu trabalho. E então vemos que Sommers está enfrentando Sal. Sommers criou vários espinhos pelo chão com o poder de sua fruta e Sal já está completamente machucado. Sommers então diz que Sal já era para ter morrido em Ohara, insinuando que como esse trabalho não foi feito, ele mesmo irá fazer. Enquanto isso, Sal completamente machucado começa a cochichar e descobrimos que ele está falando com Robin e Chopper, que estão escondidos no seu cabelo, e parece que Sommers não viu eles. Sal diz bem baixo para os dois não saírem dali. Ele fala que deixa as crianças com os dois, e dizendo isso, ele começa a rir alto e grita para o Cavaleiro Sagrado ir com tudo para cima dele. Com isso então, Sommers levanta os seus espinhos e com um ataque no gigante, ele derruba Sal, que já cai inconsciente no chão. Após isso, Sommers então começa a falar sobre o reino dos gigantes. Ele diz que ali não é lugar para escola e biblioteca, porque os gigantes são guerreiros, e que um dia os gigantes já sacudiram o mundo com sua força brutal, e que todos eles serão os seus soldados mercenários. E falando isso, Sommers então menciona o rei Harald, insinuando que esse era um plano deles, fazer dos gigantes aliados do governo. Mas então, com uma cara furiosa, ele diz que o rei Harald acabou metendo os pés pela mão. E com isso está praticamente confirmado que o plano do rei Harald de fazer os gigantes negociarem ao invés de batalharem era tudo um plano em conjunto com o governo para fazer com que os gigantes e o reino de Elbaf se aliassem com o governo mundial, dando o grande poder desta raça para eles.
E o fato do Somers estar furioso com o Rei Harold é muito provavelmente por ele ter morrido antes de realizar seu plano, o que fez os Cavaleiros Sagrados terem que agir pessoalmente. E bom galera, esse foi um capítulo muito bom, porque finalmente conseguimos ver o poder dos Cavaleiros Sagrados, e eles realmente possuem uma regeneração que beira a imortalidade. Até porque eles podem se regenerar de ferimentos fatais, o que com certeza é um poder que vem diretamente do Imu, assim como também o poder dos Gorosei. E é claro que como os Chapéus de Palha estão atualmente, eles não têm forças para vencer os Cavaleiros. O que significa que muito provavelmente um novo treinamento está chegando. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!